Capítulo 2. Como naturalizamos o racismo? Desde que comecei a integrar as ações do movimento negro e a estudar a fundo as relações raciais, passei a prestar atenção ao número de pessoas negras nos ambientes que frequento e o papel que desempenham. Nos ambientes acadêmicos e próprios ao exercício da advocacia, percebi que, na grande maioria das vezes, eu era uma das poucas pessoas negras, se não a única, na condição de advogado e de professor. Entretanto, essa percepção se altera completamente, quando nesses mesmos ambientes olho para os trabalhadores da segurança, da limpeza, a maior parte negros e negras como eu, todos uniformizados, provavelmente mal remunerados, quase imperceptíveis aos que não foram despertados, entre aspas, para as questões raciais como eu fui. Essa segregação não oficial entre negros e brancos, que vigora em certos espaços sociais, desafia a mais diversas explicações. Eis umas delas. 1. Pessoas negras são menos aptas para a vida acadêmica e para a advocacia. 2. Pessoas negras, como todas as outras pessoas, são afetadas por suas escolhas individuais e, na sua condição racial, nada tem a ver com a situação socioeconômica. 3. Pessoas negras, por fatores históricos, têm menos acesso à educação e, por isso, estão alocadas em trabalhos menos qualificados, os quais, consequentemente, são mais remunerados. 4. Pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca politicamente constituída e que está presente em todos os aspectos, em todos os espaços do poder e do prestígio social. As duas primeiras explicações são racistas. A primeira é bastante racista, pois impinge uma espécie de inferioridade natural às pessoas negras. A segunda é veladamente racista e afirma ainda indiretamente que pessoas negras são culpadas pelas próprias mazelas. Já a terceira e quarta são chamadas de meias-verdades. De fato, os negros e negras são considerados um conjunto da população brasileira, o conjunto da população brasileira, que apresenta menor índice de escolaridade. E sim, o sistema político e econômico privilegia as pessoas consideradas brancas. Mas o que a explicação 3 e 4 não mostra é o motivo pela qual pessoas não brancas têm menos acesso à educação e por que pessoas brancas obtêm vantagens e privilégios sociais. Todavia, por mais que sejam bastante diferentes umas das outras, as tentativas acima de explicar a desigualdade racial têm em comum o fato de que são resultado de elaborações intelectuais que, em determinados momentos, ganharam até mesmo status de ciência. Mesmo hoje, quando as teorias racistas estão desmoralizadas nos meios acadêmicos e ciclos intelectuais que gestaram, a cultura popular ainda é possível, Na cultura popular, ainda é possível ouvir sobre a inaptidão dos negros em certas tarefas que exigem preparo intelectual, senso de estratégia e autoconfiança, como professor, médico, advogado, goleiro, técnico de futebol ou administrador. As constatações acima nos levam a algumas questões importantes. A primeira delas é saber como ideias acima são criadas e difundidas, se tornando fundamentais para justificar, minimizar ou denunciar a desigualdade social. Já a segunda, e talvez a mais intrigante, está em saber que, como eu, mesmo sendo homem negro, só fui despertado, entre aspas, para a desigualdade racial que existia ao meu redor pela atividade política e pelos estudos. O que me impedia de perceber essa realidade? O que me levava a naturalizar a ausência de pessoas negras em escritórios de advocacia, em tribunais, parlamentos, cursos de medicina e bancadas de telejornais? O que nos leva ainda, que em negros brancos não racistas, a normalizar, entre aspas, que pessoas negras sejam parte da maioria dos trabalhos precários e insalubres, presídios e morando sobre marquises e calçadas.
Porque nos causa a impressão que as pessoas estão fora do lugar ou invertidas quando avistamos um morador de rua branco, loiro e de olhos azuis, ou nos deparamos com um médico negro. Todas essas questões só podem ser respondidas se compreendermos que o racismo, enquanto processo político e histórico, é também um processo de construção de subjetividades, de indivíduos cuja a consciência e, e afetos estão de algum modo conectados com práticas sociais. Em outras palavras, o racismo só consegue se perpetuar se for capaz de duas coisas. 1. Produzir um sistema de ideias que forneçam uma explicação racional, entre aspas, para a desigualdade social. 2. Construir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial, que consideram normal e natural e que o mundo haja brancos e não brancos. Racismo, ideologia e estrutura social. Se por ideologia se entende a visão falseada, ilusória e mesmo fantasiosa da realidade, o problema do racismo como ideologia se conecta com a concepção individualista do racismo. Desse modo, já que o racismo é tido como uma espécie de equívoco para opor-se a ele, bastaria apresentar a verdade do conhecimento filosófico e científico, cujas conclusões apontariam para a inexistência de raças, por consequência, a falta de fundamento ou a irracionalidade de todas as teorias e de práticas discriminatórias. Entretanto, para que visões que considerem o racismo um fenômeno institucional ou estrutural, mais que do que a consciência, o racismo como ideologia molda o inconsciente. Dessa forma, a ação dos indivíduos, ainda que conscientes, abre aspas, se dá numa moldura de sociedade dotada de conscientização histórica inconsciente. Ou seja, a vida cultural e política no interior do qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde formam seus afetos é constituída por padrões de clivagem racial inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Desse modo de vida normal, entre aspas, os afetos e as verdades são inexoravelmente passados pelo racismo, que não depende de uma ação consciente para existir. Pessoas racializadas são formadas por condições estruturais e institucionais. Nesse sentido, podemos dizer que o racismo podemos dizer que é o racismo que cria a raça e os sujeitos racializados. Os privilégios de ser considerado branco não dependem do indivíduo socialmente branco reconhecer-se e assumir-se como branco, e muito menos da sua disposição de obter vantagem de lhe atribuir por sua raça, e muito menos por sua disposição em obter a vantagem que lhe é atribuída por sua raça. O racismo constitui todo um complexo imaginário social que, a todo momento, é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. Após anos vendo telenovelas brasileiras, e o indivíduo vai acabar sendo convencido de que as mulheres negras têm uma vocação natural para o trabalho doméstico e que a personalidade dos homens negros oscila invariavelmente entre criminosos e pessoas profundamente ingênuas, ou em homens brancos que têm personalidades complexas e que são líderes natos, meticulosos, racionais em suas ações. E a escola reforça todas essas concepções ao apresentar um mundo em que os negros e negras não têm muitas contribuições importantes para a história, literatura, ciência e afins, se resumindo a comemorar a própria libertação graças à bondade de brancos conscientes. Apesar das generalizações e exageros, poder-se-ia dizer que a realidade confirmaria essas representações imaginárias da situação dos negros. De fato, a maioria das domésticas são negras. A maior parte das pessoas encarceradas é negras e em posições de liderança na empresa e no governo geralmente estão homens brancos. Então não estariam os programas de televisão
nas capas da revista e nos currículos escolares somente retratando o que de fato é a realidade, na verdade, o que nos é apresentado não é a realidade, mas uma representação do imaginário social acerca de pessoas negras. A ideologia, portanto, não é uma representação da realidade material, das relações concretas, mas da representação da relação que temos com as relações concretas. Vou repetir. A ideologia, portanto, não é uma representação da realidade material, das relações concretas, mas a representação da relação que temos com essas relações concretas. Dizer que a nossa visão sobre a sociedade não é um reflexo da realidade social, mas a representação da nossa relação com a realidade, faz toda a diferença. Isso faz da ideologia mais do que o produto do imaginário. A ideologia é, antes de tudo, uma prática. Para nos convencermos de que existem lugares de negro e lugares de branco na sociedade, ou no mínimo não nos espantarmos com a constatação, não basta ler os livros de autores racistas como Gobineau, Nina Rodrigues ou Oliveira Viana. É necessário, por exemplo, que, ao frequentar a escola, as lições desses autores racistas sejam acompanhadas de uma realidade em que os professores também sejam brancos, que os alunos sejam brancos e que as pessoas consideradas importantes sejam igualmente brancas. Da mesma forma, o imaginário em torno do negro criminoso, representado nas novelas e nos meios de comunicação, não poderia se sustentar sem um sistema de justiça seletivo, sem a criminalização da pobreza e sem a chamada guerra às drogas, que na realidade é uma guerra contra os pobres, e particularmente contra as populações negras. Não seria exagero dizer que o sistema de justiça é um dos mecanismos mais eficientes na criação e reprodução da raça e seus múltiplos significados. Ademais, a própria indiferença teórica sobre a desigualdade racial nos campos políticos e econômicos é fundamental para constituir o imaginário racista, pois assim, sem críticas ou questionamentos, a discriminação racial ocorrida nas relações concretas aparecerá a consciência de algo como absolutamente normal e corriqueiro. O racismo é uma ideologia, desde que considerem que toda ideologia só pode subsistir se estiver ancorada em práticas sociais concretas. Vou repetir. O racismo é uma ideologia, desde que se considere que toda ideologia só se pode subsistir se estiver ancorada em práticas sociais concretas. Mulheres negras são consideradas pouco capazes porque existe todo um sistema econômico, político e jurídico que perpetua essa condição de subalternidade, mantendo-as com baixos salários, fora dos espaços de decisão e expostas a todo tipo de violência. Caso a representação das mulheres negras não resultasse de práticas efetivas de discriminação, toda vez que uma mulher negra fosse representada em lugares subalternos e de pouco prestígio social, haveria protestos. Se fossem obras artísticas, seriam categorizadas como peças de fantasia. Mas há outro ponto a ser considerado: o significado das práticas discriminatórias pelas quais o racismo se realiza é dado pela ideologia. Nossa relação com a vida social é medida pela ideologia, ou seja, pelo imaginário que é reproduzido pelos meios de comunicação, pelo sistema educacional e pelo sistema de justiça, em consonância, com a realidade. Assim, uma pessoa não nasce branca ou negra, mas se torna a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda essa rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus afetos. Pessoas negras, portanto, podem reproduzir em seus comportamentos individuais o racismo que são as maiores vítimas. Submetidos à pressão de uma estrutura social racista, o mais comum é que o negro e a negra internalizem a ideia de uma sociedade dividida entre negros e brancos, em que os brancos mandam e os negros obedecem. Sobre a reflexão crítica
Somente uma reflexão crítica sobre a sociedade e sobre a própria condição pode fazer um indivíduo, mesmo sendo negro, enxergar a si e ao mundo que o circunda para além do imaginário racista. Se boa parte da sociedade vê o negro como suspeito, se o negro aparece na TV como suspeito, e se poucos elementos fazem crer que os negros sejam outra coisa a não ser suspeitos, é de se esperar que pessoas negras também achem negros suspeitos, especialmente quando fazem parte de instituições estatais encarregadas da repressão, como é o caso dos policiais negros. Stokely Carmichael, ao mencionar uma experiência pessoal, fala sobre o racismo, fala como o racismo afeta a imagem que os negros e negras têm de si. Ele diz: Lembro-me de quando era garoto, costumava ver os filmes do Tarzan no sábado. O Tarzan branco costumava bater nos nativos pretos. Eu ficava sentado gritando: mate esses bestas, mate esses selvagens, mate-os. Eu estava dizendo: me mate. Era como se um menino judeu assistisse os nazistas levando os judeus para o campo de concentração e isso o alegrasse. Hoje eu quero que o nativo vença o maldito Tarzan e o envie de volta à Europa. Mas é preciso tempo para libertar as mentes, para libertar as mentiras e seus efeitos destrutivos nas mentes pretas. Leva tempo para rejeitar a mentira mais importante, a que as pessoas pretas, inerentemente, não podem fazer as mesmas coisas que as pessoas brancas podem fazer, a menos que pessoas brancas ajudem. Racismo, ciência e cultura. Outra consequência do tratamento estrutural do racismo é a rejeição de que o sistema de ideias racistas se nutra apenas de irracionalismos. Por certo, o folclore, os lugares comuns, os xistes, as piadas e os misticismos são importantes veículos de propagação do racismo, pois é por meio da cultura popular que haverá a naturalização da discriminação. Voltar aqui que eu me enrolei. Por certo folclore, os lugares comuns, os xistes, as piadas e os misticismos são importantes veículos de propagação do racismo, pois é por meio da cultura popular que haverá a naturalização da discriminação no imaginário no imaginário social. Mas, como afirmam Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein, abre aspas, não há racismo sem teoria, fecha aspas, e por isso, abre aspas, seria completamente inútil se perguntar se as teorias racistas procedem das elites ou das massas, das classes dominantes ou das classes dominadas, fecha aspas. De fato, são tão importantes quanto a narrativa da cultura popular na produção do imaginário, são as teorias filosóficas e científicas. É o que mostra Stephen Jay Gould em seu A Falsa Medida do Homem, livro clássico de contestação do determinismo biológico, que procura demonstrar que a ciência, abre aspas, ao conceber a abstração da inteligência como uma identidade única, localizada no cérebro, quantificada na forma de um número único para cada indivíduo, fecha aspas, e utilizar esses números na hierarquização de pessoas numa escala única de méritos, levou à conclusão de que, abre aspas, os grupos oprimidos em desvantagens, raças, classes ou sexos são inatamente inferiores e merecem ocupar essa posição, fecha aspas. A ciência tem o poder de produzir um discurso de autoridade, que poucas pessoas têm condições de contestar, salvo aquelas inseridas nas instituições em que a ciência é produzida. Isso menos por uma questão de capacidade e mais por uma questão de autoridade. É da natureza da ciência produzir um discurso autorizado sobre a verdade. A propósito, a reflexão de Eginardo Pires, para quem uma ideologia conservadora impera não apenas pela força de seus argumentos, mas também pelos recursos materiais de que ele expõe as forças a quem ele serve.
quando se trata de excluir ou limitar a presença dos que sustentam teses opostas, nos lugares de onde se realiza a atividade social de produção e difusão de conhecimentos. Por isso, não se pode desprezar a importância de filósofos e cientistas para a construção do colonialismo, do nazismo e do apartheid. O racismo é, no fim das contas, um sistema de racionalidade, como ensina o mestre Kabengele Munanga, ao afirmar que o preconceito não é um problema de ignorância, mas algo que tem sua racionalidade embutida na própria ideologia. No Brasil, o racismo contou com a inestimável participação das faculdades de medicina, das escolas de direito e dos museus de história natural, como nos conta Lilia Schwartz em seu livro O Espetáculo das Raças, nota do narrador. Que, quem sabe, né, eu posso até narrar aqui. Em algum tempo, né? Não sei. Vamos aguardar. Se o trabalho assim me permitir. Fim da nota do narrador. Já no século XX, na esteira do Estado Novo, o discurso socioantropológico da democracia racial brasileira seria referente, né? Seria relevante desse quadro em que a cultura popular e a ciência se fundem num sistema de ideias que fornece um sentido amplo para as práticas racistas, já presentes na vida cotidiana. No fim das contas, ao contrário do que poderia pensar, a educação pode aprofundar o racismo na sociedade. Como pode ser visto em mais detalhes no livro O Genocídio do Negro Brasileiro, um processo de racismo mascarado, página 113 e 114 de Abdias do Nascimento. Nota do narrador. Olha, essa aqui é a referência 54 do livro. Eu estou pulando. Eu não estou fazendo todas as referências, né? Seria o ideal, mas eu estou pulando porque, bicho, em cada página tem 3, 4 referências. Eu acho que ia ficar cansativo. Enfim, eu não vou fazer. Vou fazer só em algumas. Fim da nota do narrador. Sobre o racismo científico e a relação entre raça e biologia, o desenvolvimento do capitalismo e os avanços tecnológicos da sociedade industrial fizeram emergir um tratamento mais sutil, mais fino, entre aspas, da questão racial, como demonstra Fanon em Racismo e Cultura, na página 36 do livro, Em Defesa da Revolução Africana. A substituição do racismo científico e do discurso da inferioridade das raças pelo relativismo cultural e pelo multiculturalismo não se explica por uma relação interior, revolução interior ou por uma evolução de espírito, mas por mudança na estrutura econômica e política que exigem formas mais sofisticadas de dominação. O incremento das técnicas de exploração econômica, é acompanhado por uma evolução de técnicas de violência e opressão, dentre as quais o racismo, como ensina Fanon. A evolução das técnicas de produção, a industrialização, limitada dos países escravizados, a existência de cada vez mais necessária de colaboradores impõe ao ocupante uma nova atitude. A complexidade dos meios de produção, a evolução das relações econômicas que, quer queira, quer não, arrasta consigo as das ideologias, desequilibram o sistema. O racismo vulgar, na sua forma biológica, corresponde ao período de exploração brutal dos braços e pernas do homem. A perfeição dos meios de produção provoca fatalmente a camuflagem das técnicas de exploração do homem, logo, das formas de racismo. Em uma sociedade que se apresenta como globalizada, multicultural e constituída de mercados livres, o racismo já não ousa se apresentar sem disfarces. É desse modo que o racismo passa da destruição das culturas e dos corpos com ela identificados para a domesticação de culturas e dos corpos. Por constituir-se da incerteza e da indeterminação, é certo que o racismo pode, a qualquer momento,
descambar para a violência explícita, a tortura e o extermínio. Porém, assim que a superioridade econômica e racial foi estabelecida pela desumanização, um momento posterior da dinâmica do racismo é a do enquadramento do grupo discriminado em uma versão de humanidade que se possa ser controlada, na forma do que podemos denominar de sujeito colonial. Em vez de destruir a cultura, é mais inteligente determinar qual o seu valor e seu significado. Para Fanon, esse estágio, abre aspas, o rigor do sistema se torna supérfluo, a afirmação cotidiana de superioridade, fecha aspas. O que Fanon chama de rigor pode ser entendido como capacidade do sistema econômico e político de absorver de modo cada vez mais eficiente os conflitos, inclusive raciais. Mesmo que possam ser consideradas perigosas, pois oferecem possibilidades contestadoras de leitura de um mundo e da ordem social vigente. As culturas negras ou indígenas, por exemplo, não precisam ser eliminadas, desde que seja possível tratá-las como exóticas. O exotismo confere valor à cultura, cujas manifestações são integradas ao sistema na forma de mercadoria. Desse modo, o cinema, a cultura, a música, as artes plásticas não precisam negar a existência do racismo. Pelo contrário, produções artísticas de grande repercussão tratam do racismo e do sofrimento por ele provocado de modo direto. Não é apenas extirpando a cultura que o racismo apresenta, mas desfigurando-a para que a desigualdade e a violência apareçam de forma estilizada, como tema de meditação ou peça publicitária, e possam assim ser integradas à normalidade da vida social. A permanência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e a recriação de um imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais sejam associadas à raça. E, em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente atribuída à identidade racial dos indivíduos, ou, de outro modo, que a sociedade se torne indiferente ao modo que determinados grupos sociais detêm privilégios. Branco tem raça? Muitas explicações sobre o racismo afirmam a existência de uma supremacia branca. A supremacia branca pode ser definida como a dominação exercida pelas pessoas brancas em diversos âmbitos da vida social. Essa dominação resulta em um sistema que, por seu próprio modo de funcionamento, atribui vantagens e privilégios políticos, econômicos e afetivos às pessoas brancas. O problema de considerar o racismo como obra da supremacia branca ocorre quando se considera esse termo fora de um contexto histórico. Não há uma essência branca impressa na alma de indivíduos de pele clara que nos levaria a arquitetar sistemas de dominação racial. Pensar desse modo simplista e essencialista a questão racial pode nos conduzir a uma série de equívocos que só tornam ainda mais difícil a desconstrução do racismo. Dizer que racismo é resultado de uma ahistórica e Dizer que o racismo é resultado de uma ahistórica e fantasmagórica supremacia branca reduz o combate do racismo a elementos retóricos, ocultando suas determinações econômicas e políticas. Não se nega que uma das características do racismo é a dominação de determinado grupo racial sobre outro, mas o problema está em saber como e em que circunstâncias essa dominação acontece. A ideia da supremacia branca pode ser útil para compreender o racismo se for tratada a partir do conceito de hegemonia e analisada pelas lentes de teorias críticas da branquidade ou branquitude. A branquitude pode ser definida como uma posição em que sujeitos ocupam, Uma posição em que sujeitos que ocupam essa posição foram sistematicamente privilegiados
no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados na contemporaneidade. A supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, é uma forma de dominação que é exercida não apenas pelo exercício bruto do poder, pela pura força, mas também pelo estabelecimento de medições e pelas formações de consensos ideológicos. A dominação racial é exercida pelo poder, mas também pelo complexo cultural em que as desigualdades, a violência e a discriminação racial são absorvidas como componentes da vida social. Pode ser definido como uma rede na qual os sujeitos brancos estão conscientes ou inconscientemente exercendo em seu cotidiano por meio de pequenas táticas, procedimentos, fenômenos e mecanismos que constituem efeitos específicos e locais de desigualdades sociais. Vou ler novamente, que eu acho que não ficou muito claro para mim. A dominação racial é exercida pelo poder, mas também pelo complexo cultural em que as desigualdades, a violência e a discriminação racial são absorvidas como componentes da vida social, como uma rede na qual sujeitos brancos estão conscientes ou inconscientemente exercendo em seu cotidiano, por meio de pequenas práticas, procedimentos e fenômenos, e mecanismos que constituem efeitos específicos e locais de desigualdades raciais. O fato que parte expressiva da sociedade considera ofensas raciais como piadas, entre aspas, como parte de um suposto espírito irreverente que graça na cultura popular em virtude da democracia racial, é o tipo de argumento necessário para que o judiciário e o sistema de justiça em geral resistem em reconhecer casos de racismo em que consideram racialmente neutros e que se considerem racialmente neutros. Por outro lado, ser branco é também resultado de uma construção social que materialmente se expressa na dominação exercida por indivíduos considerados brancos ou de supremacia branca. O branco, lembra-nos Achille Mbembe, abre aspas, é uma categoria racial que foi parcialmente construída no ponto de encontro entre o direito e os regimes de extorsão da força de trabalho. Fecha aspas. A admiração e a valorização das características físicas e padrões de beleza, entre aspas, dos povos europeus é também um indicador dos quais indivíduos e grupos são considerados ocupantes naturais de lugares de poder e destaque. Na análise de Maria Aparecida Bento, o racismo funciona como uma espécie de pacto narcisístico, fecha aspas, entre aspas, né? Entre brancos que, em condições de privilégio racial, não são colocadas em questão. Diz: o silêncio, a omissão, a distorção do lugar do branco na situação das desigualdades raciais no Brasil tem forte componente narcisístico, de autopreservação, porque vem acompanhados de um pesado investimento na colocação desse grupo como um grupo de referência na condição humana. Tanto ser branco ou ser negro, entre aspas, são construções sociais. O negro é produto do racismo, abre aspas, sobredeterminado pelo exterior, fecha aspas, diz Frantz Fanon. O negro faz-se humano com a negritude e com a consciência negra, que constituem a relação intelectual e política contra as condições impostas a ele pelo racismo. Assim como o privilégio faz alguém branco, são as desvantagens sociais e as circunstâncias histórico-culturais, e não somente a cor de pele ou o formato do rosto, que fazem alguém negro. Vou ler novamente. Assim como o privilégio faz de alguém branco,
são as desvantagens sociais e as circunstâncias histórico-culturais, e não somente a cor de pele ou o formato do rosto, que fazem alguém negro. Nota do narrador. Lembram lá do caso do que eu citei? Da moça que falou que era negra, mas hoje não é mais? Fim da nota do narrador. Características físicas ou práticas culturais são apenas dispositivos materiais de classificação racial, que fazem incidir o mecanismo de distribuição de privilégios e de desvantagens políticas, econômicas e afetivas. Guerreiro Ramos colocava em questão a forma como parte da intelectualidade brasileira essencializava a questão racial, a que se referiam como o problema do negro, entre aspas. Para Guerreiro Ramos, o problema racial não é um problema do negro, mas uma ideologia da brancura presente nas massas, mas também na academia. Abre aspas. Patologia social do branco, fecha aspas. Era como Guerreiro Ramos referia-se à postura de oposição e de rejeição de características que caracterizava as pessoas brancas brasileiras diante da possibilidade de integração social com negros. De fato, ser branco é uma grande e insuperável contradição. Só se é branco, entre aspas, na medida que se nega a própria identidade enquanto branco, que se nega a ser portador de uma raça. Ser branco é atribuir identidade racial aos outros e não ter uma identidade social, uma identidade racial. É uma raça que não tem raça. Por isso, é irônico, mas compreensível, que alguns brancos considerem legítimo chamar de identitários, entre aspas, outros grupos sociais não brancos, sem se dar conta de que o modo de lidar com a questão é um traço fundamental da sua própria identidade. Esse monumental delírio promovido pela modernidade, essa loucura codificada responsável por devastações psíquicas assombrosas de incalculáveis crimes e massacres, que é a raça, sempre opera no campo da ambiguidade, da obscuridade, do mal-entendido e da contradição. Essa patologia, entre aspas, nos dizeres de Guerreiro Ramos, se acentua nos casos dos brancos que não estão nos países centrais do capitalismo. Nesse caso, a contradição se torna insuplantável, pois, além de ter de negar a sua própria identidade de ser branco, o branco periférico precisa, a todo instante, afirmar sua branquitude, pois ela está sendo posta em dúvida. Afinal, o branco periférico não está no topo da cadeia alimentar, pois não é europeu nem norte-americano. E ainda que descenda de algum, europeu ou norte-americano, sempre haverá um negro ou um índio em sua linhagem para imprimir algum defeito, entre aspas. Situação difícil, tratada com repúdio e às vezes ódio ao negro e ao indígena. Verdadeiras sombras com que seus corpos, suas manifestações culturais, o lembram que um dia ele, o branco, pode ser chamado de negro. Ou ainda pior, pode ser tratado como negro. Por isso, às vezes, é melhor ser maltratado na Europa ou nos Estados Unidos do que estar próximo de outros brasileiros negros e indígenas, algo insuportável. O pavor de um dia ser igualado a um negro e o verdadeiro fardo que carrega um homem branco na periferia do capitalismo é um dos fatores que garante a dominação política, econômica e cultural dos países centrais. Na mesma toada de Fanon, Cesare e Seinon, com a negritude, e mais tarde Steve Biko, com consciência negra, Guerreiro Ramos propunha o personalismo negro, que pode ser definido como um ato de assumir a condição de um negro a fim de subverter os padrões racistas. A patologia do homem branco, entre aspas, não atingia apenas os brancos, mas também afetava a subjetividade de negros e negras, fazendo-os corresponder a estereótipos folclóricos, exóticos e ingênuos produzidos pelo racismo. Dessa forma, a defesa da negritude
ou do personalismo negro era o primeiro passo para se derrotar a ideologia da brancura. Dessa forma, a defesa da negritude ou do personalismo negro era o primeiro passo para se derrotar a, entre aspas, ideologia da brancura e remover o que Guerreiro Ramos considerava ser um dos maiores obstáculos para a construção de uma nação, o racismo. Uma vez que a raça e o racismo são conceitos relacionais à condição de negro e de branco, dependem das circunstâncias históricas e políticas específicas. Ainda que uma articulação entre as realidades internacionais, regionais e locais seja essencial para explicar a construção da raça, queremos enfatizar que a formação cultural, política, institucional e econômica específica de cada país será determinante para que a condição de negro e de branco seja atribuída aos indivíduos. Devido às diferentes formações sociais, ser negro ou não branco no Brasil, nos Estados Unidos, nos países da Europa, na África do Sul e Angola, são experiências vivenciadas de maneira distintas, não apenas por conta das óbvias diferenças políticas e econômicas, culturais e tal, mas sobretudo pelas diferenças entre o significado social de ser negro, de ser branco, resultado de múltiplos mecanismos políticos, jurídicos e racionalização, cor da pele, religião, uma gota de sangue, etc. Racismo e meritocracia. Um dos grandes problemas vivenciados em uma sociedade permeada por conflitos e antagonismos de classe, de raça, sexuais, é como compatibilizar a desigualdade com parâmetros culturais baseados em ideologias universalistas, cosmopolitas e, portanto, politicamente impessoais, neutras e pautadas pela igualdade formal. Essa difícil operação conta com o discurso da meritocracia. A meritocracia é, abre aspas, não apenas estabilidade não economicamente eficaz, mas também um fator de estabilidade política, fecha aspas, diria Wallerstein. Assim, a soma do racismo histórico e da meritocracia permite que desigualdade racial vivenciada na forma de pobreza, desemprego e privação material seja entendida por falta de mérito dos indivíduos. A meritocracia se manifesta por meio de mecanismos institucionais, como processos seletivos nas universidades e concursos públicos. Uma vez que a desigualdade educacional está relacionada com a desigualdade racial, mesmo nos sistemas de ensino públicos e universalizados, o perfil racial dos ocupantes dos cargos de prestígio do setor público e dos estudantes das universidades mais concorridas, reafirma o imaginário que, em geral, associa competência e mérito a condições como branquitude, masculinidade, heterossexualidade e cisnormatividade. Completam o conjunto de mecanismos institucionais meritocráticos os meios de comunicação com a difusão de padrões culturais e estéticos ligados a grupos racialmente dominantes. E o sistema carcerário, cujo pretenso objetivo de contenção da criminalidade é, na verdade, controle da pobreza, mais especificamente, controle racial da pobreza. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial se sustentam pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa da própria condição é das pessoas negras que, eventualmente, não fizeram tudo que estava ao seu alcance. Em um país desigual, como o Brasil, meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. No contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é altamente racista,
uma vez que promove a conformação ideológica dos indivíduos à desigualdade racial.